Boa noite, galera. Vocês estão felizes? Graças a Deus. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. De verdade, quero agradecer à irmã Cláudia, ao pastor, por essa oportunidade. Eu me chamo Ana Beatriz, eu tenho 18 anos e atualmente eu sou missionária radical lá na Casa Viver em Costa Barro, Chapadão. Alguém aqui conhece o Chapadão? Não é muito bonito não, né? Mas é lá que Deus tem feito maravilhas. Eu estou aqui com a Laís. Fique em pé, por favor. Ela também é missionária na Casa Viver em Costa Barro, Chapadão. Bem, quero te contar um pouquinho de como eu vim parar aqui. Eu cresci em um lar cristão. Meus pais são cristãos. Minha avó é cristã. Meu avô é cristão. E eu cresci na igreja, bercinho de ouro. Mas nem sempre eu fui cristã. Quando eu tinha 10 anos, e eu era um pouco menor do que eu sou hoje, enquanto o pastor pregava o evangelho, eu senti o meu coração queimar, enquanto ele fazia a seguinte pergunta: quem deseja receber Jesus em seu coração e tê-lo como Senhor e Salvador? E eu, com um toquinho de gente, fui lá na frente, falei: eu quero, pastor. E com 11 anos eu me batizei. E eu achei que ali tinha acabado, ali estava ótimo. Me converti, me batizei, agora está show. Já vou para o céu, tudo garantido. Só que eu percebi que faltava algo ainda. Porque eu continuei vivendo a minha vida, apenas convencida de tudo aquilo que Jesus podia fazer. Ok, Jesus me ama, ok, eu sou salva. Então, é só eu seguir agora. Eu ainda não tinha mudado a minha maneira de viver, nem a minha maneira de agir. E não tinha permitido que o Senhor fizesse isso também. Foi quando, com 12 anos de idade, Jesus me despertou para uma coisa chamada relacionamento. Relacionamento com Ele. E com 12 anos de idade eu fui despertada a amar a palavra de Deus, a amar a Deus. E aí sim as coisas começaram a mudar. Porque quanto mais tempo eu passar com a Laís Vieira, que é lá de Italva, mais eu vou começar a falar meio parecido com o mineiro, mais eu vou pegar as manias da Laís Vieira. E assim é com Jesus. Quanto mais tempo você passar com Jesus, mais longe você vai estar do pecado. Mais parecido você vai estar de Jesus. E aí, quanto mais você conhece o grande amor de Deus, quanto mais você entende que mesmo sem merecer, Ele te salvou, mais você tem necessidade de compartilhar isso com as pessoas. Afinal de contas, a gente tem Jesus. E Jesus é melhor do que a cura para o coronavírus. Jesus, como foi cantado aqui, como foi dito na poesia, que coisa mais linda, vale mais do que qualquer riqueza. Tudo perde o valor se comparado com Jesus. Então, a gente tem esse tesouro. E com 13 anos de idade, foi quando eu entendi de Deus. Na verdade, com 12 anos ali ainda, eu comecei a entender que eu precisava compartilhar disso que eu tinha recebido. E aí é aquele negócio, né? Qualquer oportunidade, quando a gente recebe Jesus, a gente quer falar dele. Você vai na padaria, você fala: mas Jesus é o pão da vida. Qualquer lugar que você vai, você quer compartilhar de Jesus. E eu comecei nessa necessidade dentro da minha escola. No meu 9º ano do fundamental, na verdade no 8º ano do fundamental, eu comecei a perceber que dentro da minha escola, meus amigos precisavam do amor de Deus. Meus professores precisavam do amor de Deus. E aí eu comecei a orar e a pedir a Deus para me dar estratégias, para que de alguma forma eu pudesse compartilhar o grande amor dele. E é nesse ponto que tudo faz sentido, irmãos, porque não é sobre sua idade, não é sobre sua condição, não é sobre sua posição. Não é se você fala bem, se você fala mal, se você canta afinado, se você canta desafinado. É sobre se colocar à disposição de Deus em obediência a Ele. E Ele faz a obra.
porque aquele que começa a boa obra é fiel para terminá-la. E aí, ali, com 13 anos de idade, Deus colocou no meu coração o desejo de dedicar a minha vida inteira para o campo missionário. E eu fiz um compromisso com Jesus, que quando eu fizesse 18 anos, eu viria para o campo. Mas, nesse período, Deus já tinha me chamado para compartilhar, porque a partir do momento que a gente recebe Ele em nossos corações, agora a nossa missão é compartilhar. A gente foi amado para amar e não para guardar esse amor para a gente, amém? E aí, na minha escola, Deus começou a levantar várias pessoas, outros adolescentes também, que estavam entendendo a necessidade que o mundo tem de Jesus, que estavam entendendo que o mundo precisava ser alcançado por Cristo. E na minha escola começamos uma célula chamada Célula Metanoia, que significa mudança de mente, baseado lá em Romanos 12:2, depois você lê. E aí, mais de 350 adolescentes foram impactados para a glória de Deus. Do meu 8º ano do fundamental até o meu 3º ano do ensino médio, eu estive ali na célula da escola, junto com outros adolescentes. E agora a célula continua nesse período de pandemia, eles continuam fazendo célula, mesmo que pelo Zoom e online. Então, assim, tudo aquilo que Deus começa, Ele sustenta, Ele mantém, Ele dá a condição para que seja realizado. Eu não sei se você está com medo de fazer alguma coisa que Ele te pediu, o que aconteceu, mas se você se colocar à disposição, Ele faz a obra. E Ele fez grandes coisas. E aí chegou a tão idade esperada de 18 anos. E agora? Eu passei na faculdade, passei na UERJ. E aí começou uma pressão muito grande. Bia, tu tem 18 anos, uma vida pela frente. Faz primeiro a sua faculdade de psicologia e depois você vai para o campo missionário. Afinal de contas, se você fizer a faculdade, 1 milhão de portas que não seriam abertas para você sem a faculdade vão ser abertas. Bia, você tem 18 anos. Você tem uma vida inteira pela frente. Por que você não começa a namorar e casa e encontra alguém com o mesmo propósito e depois vai para a missão? A questão é saber o que Deus pediu para você e Deus pediu a minha juventude. Ele não pediu que eu tivesse uma faculdade, ainda não. Obrigada. E no meio de tantas vozes, é importante saber escutar a voz de Deus. E Deus, Ele quer falar com a gente hoje. O tema que Ele colocou em meu coração é liberdade. Eu quero falar com você hoje sobre liberdade. Você sabe o que é liberdade? Você se sente livre? O que liberdade tem a ver com Jesus? Vamos abrir a Bíblia lá em Marcos 5, do 1 até o 20. Amém? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Vou ler ali pelo telão para todo mundo ler na mesma versão, pode passar. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque, tendo sido ele muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando em grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes.
porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogaram-lhe, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Gostaria de orar mais uma vez. Feche seus olhos aí. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Te peço que nos ensine sobre a sua liberdade, que nos ensine sobre o teu amor, que nos ensine sobre a tua graça, e que o Senhor fale em cada coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Se a gente ler o contexto dessa história, a gente vai ver que Jesus ele estava na beira do mar, na praia, ensinando a multidão. E ao anoitecer, de noite, ele resolve ir para essa região chamada Gadara, que era uma das cidades do território de Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades. E ali era uma região de gentios. Então, provavelmente Jesus ele foi para aquela região porque seria mais tranquilo. A Bíblia não diz, a gente não tem como saber. Mas Gadara foi exatamente o lugar onde Jesus desceu. E em algumas versões, a gente vai ver que aparece Gerasa, porque Gerasa era uma região mais conhecida. Então, por exemplo, era como se acontecesse uma coisa aqui em Nova Iguaçu e que, para ficar mais claro o entendimento, eles dissessem: aconteceu no Rio de Janeiro, entendeu? E aí, a Bíblia vai dizer que a caminho de Gadara acontece uma tempestade. E onde Jesus está no meio dessa tempestade? Dormindo. E os discípulos se desesperam. O mar está batendo forte e Jesus está dormindo. Eles acordam Jesus e falam: mestre, será que você não se importa se a gente morrer? Jesus levanta, acalma o mar, a tempestade, e diz a eles: homens de pouca fé, por que é que vocês estão duvidando? E eles ficam todo curiosos, se perguntando: quem é esse que até o mar lhe obedece? O mais interessante dessa história é que só o contexto dela já me ensina muito sobre o amor de Deus. Jesus estava de um lado do mar e ele vai até o outro lado do mar por causa de um homem. Um homem. Ele passa por uma tempestade no meio do mar por causa de um homem. Eu não sei quão longe você foi ou quão longe você está, mas o amor de Deus te encontra aí. O amor de Deus tem a largura certinha para te buscar onde você está. E Jesus foi buscar aquele homem. E quem era esse homem? O Gadareno.
a Bíblia apresenta ele para a gente assim. Primeiro o endemoniado de Gadarena e depois a gente vai ver o que acontece na vida desse homem. Para imaginar esse homem, eu quero que você imagine aquele filme de terror que tu assistiu. Imagina aquele filme de terror lá, aquele brabão. É esse filme de terror. Ele era um homem que estava... A Bíblia vai dizer que ele não dormia de dia nem de noite. E nas necessidades humanas, dormir vem em segundo lugar. Em primeiro lugar é o oxigênio. A gente precisa do oxigênio para viver. E em segundo lugar, o sono. Se um ser humano ficar 3 dias sem dormir, o cérebro pifa. A gente começa a surtar. E aquele homem não dormia nem de dia, nem de noite. Ele vivia no meio dos mortos, no meio dos sepulcros. E de dia e de noite gritava. Ele era violento. Se a gente pudesse comparar esse homem com alguém hoje, quem aqui já assistiu o filme do Coringa? Já assistiu? Quem já assistiu? A gente podia comparar ele com o personagem do Coringa. Ele não tinha mais sanidade mental, ele era agressivo, violento. A gente podia comparar ele também com um psicopata chamado Charles Manson, que foi um psicopata que criou uma seita, onde ele ensinava as pessoas a sair e matar outras e escrever o nome dela, o nome da pessoa com o sangue dessas pessoas. Era com esses tipos de pessoa que a gente podia comparar o endemoniado de Gadarena. Aquele homem já não tinha mais identidade. O diabo levou ele ao fundo do poço. Ao fundo do fundo do fundo do poço. A ponto de Jesus chegar para ele e perguntar assim, ó, qual o seu nome? E ele responde, Legião. Ele não tinha nem mais nome. Legião é um termo militar, uma gíria militar. E uma legião significa 6.000 soldados romanos. Então aquele homem estava preso a 6.000 demônios. E sabendo disso, eu quero te fazer uma pergunta. E talvez agora você fique assim, tá, mas o que tem a ver? Você vai entender. O que é liberdade? O que é liberdade? Segundo o dicionário, que eu fui pesquisar lá no nosso amigo Google, liberdade é o nível de independência absoluta, característica de uma pessoa que não se submete à autoridade, atributo de quem se encontra solto e sem obstáculos. Observa aqui comigo os adjetivos de uma pessoa livre, uma pessoa que está em liberdade: independente, solto, que não se submete à autoridade. Independente, solto, que não se submete à autoridade. Então vamos para a vida do Gadareno? Solto. A Bíblia vai dizer que nenhuma corrente conseguia prender aquele homem, que não se submete à autoridade. A Bíblia vai dizer que ninguém mais podia dominá-lo. Quem colocavam as correntes provavelmente eram as autoridades daquele tempo, os donos dos porcos. Mas ninguém mais podia dominar aquele homem. Por último, independente. Aquele homem já não dependia mais de ninguém. Ele não tinha mais casa, não tinha mais família, não tinha mais amigos, não tinha mais uma vida social. Ninguém dava nada por ele. Ninguém queria estar perto dele. Quem aqui queria estar perto de um psicopata? Mas então Jesus atravessa um mar para ir de encontro àquele homem. Aquele homem vivia solto, independente e sem se submeter a nenhuma autoridade. Então ele era livre? Será que aquele homem era livre? Isso é liberdade? Responde aí para você.
Aquele homem, com 6.000 demônios no corpo, que vivia no meio dos sepulcros, que era independente, solto e sem se sujeitar a nenhuma autoridade, era livre? Então, meus irmãos, nisso a gente já percebe que a liberdade que o mundo vai te oferecer é falsa. O conceito de liberdade do mundo é mentira. Porque aquele homem, ele estava preso. E não só ele estava preso, ele era escravo do pecado e do diabo. Escravo. E o que é a escravidão? Escravidão é tudo ao contrário de liberdade. Tudo. A vida daquele homem era um cenário de filme de terror. Ninguém dava mais nada por ele. Provavelmente os filmes que a gente assiste de Hollywood, TTT, foram inspirados nesse homem. Alguém que possesse por demônios, revira os olhos, grita, se bate. Mas nem sempre a Bíblia vai mostrar pra gente pessoas possessas de demônio fazendo tudo que esse homem fazia. Por exemplo, Judas Iscariotes, que estava ao lado de Jesus, que ouvia diretamente de Jesus as palavras dele, que comia, dormia, caminhava com Jesus. A Bíblia vai dizer que o coração dele se endureceu, que o diabo entrou nele, e por 30 moedas de prata, ele vendeu Jesus. Porque não é sobre você saber muito sobre Jesus, sobre você saber muito sobre teologia. Tudo isso é muito bom, tudo isso agrega muito, mas nada disso tem valor se não estiver fluindo de um relacionamento com Jesus. Quer ver só? Imagina comigo. O dono do fã-clube do Neymar. O dono do fã-clube do Neymar, sabe, o primeiro dia que o Neymar marcou um gol na vida. O dono do fã-clube do Neymar sabe a maternidade que o menino Ney nasceu. O dono do fã-clube do Neymar sabe o nome da mãe, do pai, CPF, RG, sabe tudo sobre o Neymar. Mas se o dono do fã-clube do Neymar chegar lá na porta da casa do Neymar, ele não entra. Mas o melhor amigo do Neymar, que às vezes vai saber muito menos que o dono do fã-clube do Neymar, ele tem livre acesso à casa dele. Você entendeu? Você entendeu? Diz amém. Não é sobre o acúmulo de informação, é sobre relacionamento. Judas estava o tempo todo ali do lado de Jesus, mas não tinha relacionamento com ele. Eu não quero, através dessa história aqui, falando de demônios, sobre 6.000 demônios, sobre possessão, colocar medo no seu coração. Não quero que você fique com medo. Porque essa é uma mentira que o diabo também quer colocar no nosso coração. Que a gente tem que ter medo. Toda autoridade está sujeita debaixo do nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que aquele homem, a primeira atitude dele foi se prostrar. Tudo está sujeito à autoridade do nome de Jesus. O diabo quer realmente que você acredite que ele não existe e continue vivendo a sua vida longe da vontade de Deus. Longe de um relacionamento com Deus. Porque ele é mentiroso. E a liberdade que ele oferece também é mentira. O mundo vai dizer assim, ó. Ah, tem nada a ver não. Que isso? Tem nada, pega nada. Siga os desejos do seu coração. Não é errado se te faz feliz. Ah, se te faz feliz, felicidade é um sentimento bom. Então, não pode ser errado. Não é errado se te faz feliz. E quando a gente vai ver,
percebemos que tudo isso é uma mentira. E que nós nascemos e somos, sem Jesus, escravos. A gente vive numa geração totalmente dependente e escrava. A minha geração é assim. A gente depende dos elogios, a gente depende de seguidores, a gente é escravo do número de curtidas que a gente vai receber naquela foto. A gente é escravo do padrão de beleza inalcançável que o mundo vai te dar. Nós não sabemos viver. A gente acha que está vivendo certo, mas na verdade, tudo isso é uma prisão. Escravos. Sem Jesus, escravos. Você sabe qual é a indústria que mais cresce hoje no mundo? Petróleo? Bom palpite. Não. Sustentabilidade? Robótica? Novas tecnologias? Não. A indústria que mais cresce hoje no mundo inteiro é a pornografia. A indústria que mais cresce hoje no mundo inteiro é a pornografia. Sites de cunho pornográfico têm mais acesso do que Twitter, Amazon e Netflix juntos. E eu não estou falando aqui porque eu tirei isso da minha cabeça, não. É estudo. Tem mais acesso do que Amazon, Netflix e Twitter juntos. E a cada um segundo, se tu contar aí o tempo que começou até agora, a cada um segundo, 30 mil pessoas acessam sites pornográficos. Escravos. Escravos. Só para fechar essa pauta, você sabia que 90% das mulheres que produzem esses filmes foram abusadas quando criança? Você sabia que em um estudo feito por psicólogos em relação ao sentimento dessas mulheres, o estresse que elas sentem pré-gravação e pós-gravação é comparado a um soldado numa guerra? Você sabia disso? São 1,4 milhões de mulheres presas, escravas. E mais de boa parte da população batendo palma para isso. Escravos. Escravos. E nunca antes na humanidade houve um tão grande número de escravos. Houve uma escravidão tão deliberadamente acontecendo. E as pessoas fingindo que isso não é real. São mais de 300 milhões de usuários de droga no mundo. 300 milhões de usuários de droga no mundo. Sabe quando essa pesquisa foi feita? 2015. A gente está em 2020. 5 anos aí. Eu me arrisco a dizer que esse número triplicou. Eu estou todos os dias dentro das cracolândias, dentro das comunidades. E de lá tem crianças de 7 anos, 8 anos, 9, 10, 11, 12, 13. E a droga não tem idade. Pessoas presas, escravas. Estava conversando com um menino na Cracolândia esses dias. Não vou falar o nome dele, mas ele tinha 14 anos. Ele era embaixador do rei. Ele estava aqui um dia sentado, no meio da igreja. Mas depois de um tempo, sem conhecer de verdade o amor de Jesus, o único lugar que acolheu ele foi o tráfico.
E ele estava lá de radinho. Eu posso falar isso aqui, não pode? Tipo, ele estava lá de radinho. E a gente chegou e começou a compartilhar sobre ele, sobre o grande amor e sobre a vida dele ter custado o sangue de Cristo. E ele falou, pô tia, vou pensar nesse negócio aí. E quando a gente voltou lá na outra semana, ele já não estava mais lá. A nossa vida é um sopro. E a gente está desperdiçando ela. Escravos. Escravos. A droga tem prendido muita gente. Muita gente. E tudo começa na ideia de eu sou livre para eu fazer o que eu quiser. Muitas pessoas que só deram um trago num baseado, numa rodinha de amigos, porque não tinha nada a ver, continuam lá até hoje, no meio da Cracolândia. Eu sei que choca, mas é para chocar mesmo. É para chocar mesmo. Porque a gente precisa aprender o que é de fato liberdade, quem é de fato a liberdade. A vida deixou de ter valor. Depois de acidente de carro, o que mais mata hoje é suicídio. E eu tenho certeza que mais de 5 pessoas aqui nessa sala, aqui nesse templo, já pensaram na possibilidade. O pecado nos torna escravos. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em 1 João vai dizer que se alguém afirmar que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. Todo mundo aqui pecou. Todo mundo aqui. O que a gente merecia de verdade. E eu não sei se isso vai te ofender, mas o que a gente merecia de verdade era o inferno. Até Cristo aparecer. E eu coloquei até um tema engraçado para essa parte, que é em Jesus a Lili cantou. Porque de fato, em Jesus a Lili cantou. Em Jesus a liberdade chega. E Jesus vai de encontro àquele gadareno, aquele homem, que a sociedade já não dava mais nada por ele, que ninguém dava mais nada por ele. E quebra todas as cadeias da sua vida. E transforma a sua vida. Seja principado, seja potestade, seja uma legião, seja 1, seja 10, sejam 6.000. Jesus tem autoridade sobre tudo e todas as coisas. O seu pecado não é grande demais para a cruz de Cristo. Vou repetir, para você prestar atenção. Seu pecado não é grande demais para a cruz de Cristo. Ei, você não surpreendeu a Deus com aquele pecado, porque Ele não esperava nada melhor de você. Ele sabe de todas as coisas. E naquela cruz, Ele morreu pelos seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Só nele, nós temos a plena liberdade. Só nele. O poder de escolha, só nele. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não só nos tira das trevas, mas nos chama a fazer parte da sua família na luz.
Jesus liberta aquele homem. E a Bíblia vai dizer que depois assentado e em perfeito juízo, vestido, estava aquele homem. E aí a cidade, o pessoal que morava lá, chega e escuta a história do que aconteceu com os porcos, que Jesus permitiu que os demônios entrassem neles, e os porcos se lançaram pelo penhasco. E eles escutam a história do que aconteceu com os porcos e do que aconteceu com o endemoniado de Gadareno, agora ex-endemoniado, né? O Gadareno. E sabe o que acontece? Eles falam para Jesus assim: Jesus, sai daqui, por favor. Sabe por quê? É muito fácil a gente cantar: Jesus, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Mas quando ele começa a mudar as coisas de lugar, aí, pô, Jesus, aí não, né? Os porcos eram a economia, toda a economia daquela cidade. E quando Jesus chega num lugar, quando Jesus chega em uma cidade, quando Jesus chega em uma vida, tudo é transformado, tudo é abalado, tudo é mudado. Até mesmo o sistema econômico. E ali, os porcos eles eram considerados animais impuros diante da lei de Deus naquele tempo. Aquele povo estava em desobediência à lei de Deus. E aí, todos aqueles porcos pularam para um penhasco. Quando Jesus entra em nossas vidas, é necessário que muita coisa seja retirada. E aí a gente tem duas alternativas. Fazer igual aqueles homens fizeram: Jesus, aí não dá para mim não. Prefiro ficar aqui com os meus porcos. Ou fazer igual aquele gadareno, depois que entendeu o poder que Jesus tinha: me deixa seguir você. Jesus, eu quero ir com você. E a Bíblia vai dizer que aquele homem implorou para Jesus para poder segui-lo. Deus é um Deus santo, 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 que não precisava da gente, mas escolheu amar você. Deus ele não tá distante. Perto está o Senhor. Ele está aqui agora, querendo transformar e libertar a sua vida. Querendo te ensinar e te revelar o que é vida de verdade. O que é amor de verdade. O que é paz de verdade. Não vai ser uma vida de arco-íris, não. Não é filme da Disney. Vai ter luta, vão ter dias difíceis, mas a certeza de que Ele vai estar presente em todos os momentos. O pecado deixou consequências muito graves na nossa vida. Mas assim como por um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo, assim também por meio de Jesus Cristo, a graça de Deus veio. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ninguém olharia para a vida daquele homem e diria que ele seria usado por Deus para evangelizar 10 cidades, para evangelizar a sua família. Ninguém. Mas Deus usou a vida daquele homem. E a Bíblia vai dizer que ele voltando para Jesus ali depois de tudo aquilo que aconteceu, ele vai pedir a Jesus: deixe-me seguir você. Mas Jesus vai dizer assim, ó: vá aos seus. E aquele homem foi por toda a região das 10 cidades e aos seus.
uma luz se levantou ali naquela cidade, onde tudo estava em trevas. E ele foi o primeiro missionário aos gentios. Quero contar uma história para você. Um rapaz havia cometido diversos crimes. Muitos crimes. Então ele é condenado à morte. E tá tudo certo já tá marcado o dia, a hora, o momento. Só resta ele esperar, porque ele está condenado à morte. E de repente, dentro daquela cela, aquele homem que estava aguardando a morte recebe uma notícia. O soldado chega lá e bate na porta dele e fala: você agora está livre. Pagaram a sua fiança. E aquele homem pensa: como assim? A minha fiança era tão alta que nem se eu trabalhasse por 1000 anos eu teria condições de pagar. Nem se eu trabalhasse a minha vida toda. E alguém que eu nem conheço veio e pagou a minha fiança. E ele responde: sim, alguém pagou a sua fiança. E aquele homem sai e de cara vai procurar por essa pessoa que tinha pagado a fiança dele. E quando ele encontra essa pessoa, ele se prostra aos seus pés e diz: eu vou te servir e serei teu escravo até o último dia da minha vida. Só em Jesus, só sendo escravo, sendo totalmente de Jesus, não pela metade, nós temos liberdade. Jesus não pagou uma fiança. Ele entregou a própria vida dele por amor a você. Quero que você me diga quem é esse que eu vou falar agora. Ele esteve entre os mortos, foi preso, algemado, foi abandonado. Todos se afastaram dele. Ele passou noites e dias sem dormir. Teve o corpo todo ferido e esteve completamente nu. Quem? O gadareno? Jesus. Jesus. Ele esteve entre os mortos. Ele experimentou a morte para que você hoje pudesse viver. Ele foi chicoteado, acorrentado, para que você hoje pudesse ser livre. Ele foi abandonado para que hoje a gente vivesse em comunhão. Ele teve o corpo todo ferido, para que as suas feridas fossem saradas, para que os seus traumas fossem sarados, para que o seu pecado fosse perdoado. Ele levou sobre ele toda a ira de Deus que deveria cair sobre mim e você. Ele esteve nu na cruz para que nós pudéssemos viver. E quanto você pagou por isso? Diz aí. Nada. Isso é graça. Isso é o amor de Deus. Feche seus olhos. Eu não sei quais são os seus pecados, mas Ele sabe. Eu não sei o que tem te mantido preso, mas Ele sabe. Ele conhece, Ele viu, Ele vê, Ele está aqui agora. E Ele deseja libertar a sua vida. Ele te amou com um amor que você não precisa ficar mendigando para receber, mas com um amor que transborda. Ele te amou com um amor eterno.
Ele quer te chamar de filho. E tudo que você precisa é receber. Porque todos os passos já foram dados. E porque você nunca vai ser bom o suficiente para ter o amor dele. Tudo que você precisa fazer é receber. Receber. Jesus, quando estava lá na cruz, ele viu cada um que está aqui dentro hoje e amou. Por isso agora eu quero que você feche os seus olhos e fixa eles em Jesus. Não olha para quem está do seu lado, não é hora de resenha. Seu momento com Deus. Ele quer libertar a sua vida hoje. E se você entendeu hoje, presta atenção. Se você entendeu hoje que quer ser liberto por Jesus, se você quer receber Ele em seu coração e deseja ter uma nova vida, vida de verdade, a partir de agora, a única coisa que você precisa fazer é receber. A fé vem dele, a salvação vem dele. A graça é dele. Eu gostaria de orar por você. Jesus não se envergonhou de você, sabia? Ele, sendo Deus, se fez homem. E essa foi a maior humilhação, porque ele é Deus. Mas ele se fez como eu e você. E levou sobre ele as nossas dores. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Para que você hoje pudesse ter vida. Por isso, se você deseja receber Jesus em seu coração, eu gostaria que você ficasse em pé aí onde você está. Se você entende que precisa dessa vida, se você entendeu quem é Jesus hoje, fique em pé para a gente orar. Amém? Se o Espírito Santo está falando em seu coração, não se faça de surdo. Agora eu quero falar com você, que já é cristão, que já conhece o amor de Deus, que conheceu de perto o que é a liberdade em Jesus, que entendeu que tudo perde valor se comparado a Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta. Até quando a gente vai usar da graça como liberdade, ou melhor, libertinagem, para continuar pecando como se Jesus não estivesse ali? Se você é cristão, mas entende hoje que precisa melhorar, que não dá para continuar da forma que está, que precisa ser liberto ainda em muitas áreas do seu coração, fica de pé. Vamos fazer essa oração junto, porque eu também preciso melhorar. Amém. Você foi chamada para levar liberdade a outros a partir do momento que você recebeu essa liberdade. Existem pessoas ao seu redor que estão gritando. E você tem a resposta que elas precisam. Você recebeu Jesus em seu coração. Se você entende que precisa compartilhar mais sobre esse amor e deseja ver Nova Iguaçu, a sua escola, o seu bairro, o Rio de Janeiro,
liberto por Jesus, fique em pé para a gente orar. Amém. Eu quero convidar todo mundo a ficar em pé agora. E se você quis ficar de pé antes e não teve coragem, Jesus sabe. E Ele te perdoa e te ama mesmo assim. Que bom que você ficou agora. Vamos orar? Feche seus olhos. Jesus, obrigada, Pai. Obrigada porque nós nunca vamos merecer o seu amor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor pagou pelas nossas vidas um preço impagável. Jesus, há poder no Teu nome para quebrar todas as cadeias. Há poder no Teu nome para quebrar todos os grilhões, Pai. Eu te peço, Jesus, que haja liberdade aqui nessa noite, Pai. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E onde estiverem 2 ou 3, ali o Senhor estaria. Então a gente sabe que o Senhor está aqui, Pai. Por isso eu te peço, Jesus, toma o coração de cada um aqui hoje em suas mãos, Pai. Obrigada, Jesus, porque o resultado de algo não é o imediato, Pai, mas é o processo que isso vai gerar por toda a vida. Por isso eu te peço que hoje, adolescentes, adultos, senhores, senhoras, saiam daqui decididos a viver não hoje, mas todos os dias para Ti. Em nome de Jesus, Pai, nos liberta de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Pai, obrigada. Obrigada por essa noite. Obrigada por cada adolescente. Obrigada pela PIB Jardim da Viga. Te pedimos, Pai, que comece aqui, Pai, uma geração de adolescentes, de jovens que vão Te amar acima de todas as coisas, que não vão amar mais os porcos, Pai, do que a Ti. Que comece aqui, Pai, uma geração que vai ser luz por toda Nova Iguaçu, Pai. Pai, o Senhor é a verdade que liberta. Pai, o Senhor é o caminho, Jesus, o Senhor é a vida. E o Rio de Janeiro, Pai, nós entregamos em Tuas mãos, Pai. Nós entregamos cada colégio que está aqui representado em Tuas mãos, Pai. Nós entregamos cada faculdade, Pai, que através de uma pessoa está aqui representada em Tuas mãos, Pai. Nós entregamos, Jesus, cada trabalho, Pai, cada família, Deus. Que venhamos ser, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Sal da terra, luz do mundo, Pai. Usa as nossas vidas, Pai. Nos tira do comodismo. Nos ensina a Te amar mais. E obrigada, porque o Seu amor por nós não depende do nosso amor por Ti, Pai. Porque a Tua fidelidade não depende da nossa fidelidade. Obrigada, Jesus, pela Sua maravilhosa graça, Jesus. Eis-nos aqui, Pai. Enche-nos de Ti. E que a mensagem que o Senhor compartilhou aqui venha gerar frutos para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.